Aleluia, bom dia, bom dia. Mais uma semana se iniciando e nós aqui, diante do nosso Deus, buscando a sua face, a sua presença, buscando a sua direção para nosso dia, para nossa semana, nos dias em que são mais corridos, né? De segunda a sexta, estamos aqui elevando a nossa alma para o Senhor, dizendo a Ele que nós queremos, aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós, que nós aceitamos o seu amor leal, que queremos honrá-lo, bendizer o seu nome, que Ele pode contar conosco. Nós estamos aqui oferecendo o nosso sacrifício de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque nós temos ouvido a voz, que fala ao nosso coração: busque a minha face. E assim nós estamos buscando a face do Senhor. Ele é real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro e Ele deseja intimidade, relacionamento com o seu povo. Todo aquele que ouvir e crer e caminhar nessa direção terá um relacionamento íntimo, pessoal, transformador com o Senhor, através e por Jesus, que através da sua obra na cruz, do derramar da sua graça, nos concedeu o Espírito Santo, que habita hoje dentro de nós, que nos torna filhos de Deus, nos dá a certeza que nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança do Deus vivo restaurada em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Bom dia, minhas companheiras Elilde, Clarice. Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Passaram em paz? Hoje Laurinelli e o irmão Walter já me disseram que não vão participar ao vivo, tem um compromisso, iam sair cedo para uma outra cidade, mas depois vão assistir. Então um beijo para Laurinelli e para o irmão Walter. Que bom. Deus abençoe vocês, é muito bom estar com vocês novamente, saber que vocês estão aqui, E que a gente tem se ajudado, se estimulado, Dizendo um ao outro, uma às outras: esforça-te, vai mais um pouco, caminha, eu tô aqui. Isso é importante na nossa caminhada cristã, cada um vivencia. Olha, Clarice, foi mesmo. Bodas de prata. Que delícia. Parabéns, mana. Que Deus abençoe, que transforme sempre, cada ano após ano, em vinho novo, o relacionamento de vocês. Então, nós estamos aqui, continuando a nossa jornada, buscando pelo Senhor, buscando os segredos do Senhor através dos salmos, que foram orações que homens comuns, pessoas comuns como a gente, como nós todos que estamos aqui, receberam nos seus momentos de intimidade com o Senhor, nas suas lutas, nas lutas que passaram com o Senhor. Bom dia, Luísa, bom dia, Loren. Vai publicar as fotos aí pra gente ver? Eu imagino que tenha sido lindo. Então, homens, pessoas comuns como a gente recebeu revelação através dos seus momentos de se inclinar para o Senhor, De colocar suas angústias diante do Senhor, de permitir que o Espírito Santo falasse com eles. E hoje a gente tem um salmo que é um salmo muito expressivo, É um salmo que fala o que aconteceu, com Davi. Bom dia, Dona Enides.
o que aconteceu com Davi, né? Que nos mostra, na verdade, o porquê que Davi foi... Davi recebeu o título do homem segundo o coração de Deus. O que é ser, né? Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Então esse salmo vai nos revelar um pouco, né, do que de fato foi isso. Por que Davi foi essa pessoa segundo o coração de Deus? Esse salmo ele escreveu, é o Salmo 51, e essa foi a oração de Davi. Ele parece, né, com toda certeza, a gente já tem aqui os registros, ele tinha o hábito de registrar suas orações, né, de transformá-las em canções, em músicas. E esse salmo ele foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que ele cometeu adultério com Batseba. Eu não sei se todo mundo que está aqui, bom dia Mônica, se todos que estão aqui lembram dessa história, mas é uma das mais conhecidas de Davi, né? É interessante que Deus ele não oculta, né? Ele não deixa escondido os nossos erros. Ele não é o Deus que camufla o erro, ele revela o erro, ele corrige o erro, ele repreende o pecado, ele nos confronta. E assim aconteceu. Bom dia, Karine. E assim aconteceu com Davi. Ele intentou no coração, né? Ele era para ter saído. Essa história vocês vão encontrar em 2 Samuel 11 e 12. Então era para ele ter saído à guerra, mas já estava num tempo de bonança, né? Davi vencia sempre as guerras. Então ele achou que não precisava ele ir daquela vez, que o exército já estava preparado, que aquela batalha não seria algo tão grandioso assim. Alguma coisa ele pensou, mas o povo dele estava em guerra e era necessário que o rei estivesse em frente de batalha também. E ele achou que não deveria ir. E ao estar descansando, né, deixando a vida levar, sem estar fazendo o que deveria ser a sua função, Davi sai à noite, vê do seu terraço uma mulher tomando banho, se encanta por essa mulher e coloca no coração dele que ele precisa ter essa mulher, né? E assim ele faz. Só que essa mulher é uma mulher casada, como é que eu falo? Um súdito, né? Fiel a ele, estava no campo de batalha. Davi tem um relacionamento com ela, né? Tem um momento com ela e essa mulher engravida dele. Quando ele sabe que ela está grávida dele, ele articula o que ele pode fazer, chama Urias da batalha, que era o marido, para que ele pudesse se deitar com ela. E assim achar que o filho era dele. Só que Urias não faz isso. Urias pensa, por que eu vou ficar na porta? Por que eu vou ficar me regozijando, né, me deleitando, tendo prazer com a minha esposa, se meus amigos estão na batalha, estão lutando? E ele não vai para a casa dele, ele fica na porta do palácio. E aí Davi percebe que não tem jeito, que o cara não vai para casa. Escreve uma carta e manda essa carta pelo próprio Urias para ser entregue ao comandante daquela tropa. E na carta dizia que era para colocar Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. O próprio Urias leva a sua sentença de morte sem saber. E assim acontece, Urias é morto. Quando passa o tempo de luto, Davi leva Batseba para sua casa, faz dela sua mulher e ela tem um filho dele. E o capítulo 11 se encerra dizendo que Deus não se agradou daquilo que Davi fez.
Olha quanto tempo passa essa história, né? Daqui que uma mulher descubra que está grávida, né? Que vem os primeiros sinais, que o filho nasce. Então, no mínimo aí, 9 meses de história acontecendo, passando na vida de Davi. Parecia que Deus não tinha percebido nada, que estava tudo ok, mas o Senhor estava observando toda aquela situação. O Senhor liberou, permitiu que o intento do coração de Davi fosse cumprido. Mas um dia, o Senhor manda o seu profeta falar com Davi. E aí você vê essa cena no capítulo 12. Natan chega, era o profeta, e confronta Davi. Conta primeiro uma história alegórica, dizendo que alguém, um homem rico, que tinha muitas ovelhas, quando chega uma visita em sua casa, ao invés dele pegar do seu curral e matar e alimentar a sua visita, ele vai e pega a única ovelha de uma pessoa que era pobre. Davi fica irado com isso, Davi fica revoltado, porque ele era um homem justo e ele dá logo a sentença. Ele fala, esse homem tem que morrer, não pode, como é que ele agiu assim, Natan? E naquele tempo era o rei que dava de fato as sentenças, né? Chegavam com os casos para o rei e ele dizia o que deveria acontecer. E aí Natan diz para ele, tu, Senhor, é esse homem. Tu, ó rei, é esse homem. O Senhor não se agradou do que você fez com relação à mulher de Urias. Como é que você tomou a mulher de Urias? E aí ele é repreendido e fala palavras duras a Davi, dizendo que a guerra não mais vai sair da família de Davi, que ele ia ser destruído pela sua própria família, que um dos seus filhos, Davi tinha outras mulheres, iria tomar em plena luz uma mulher de Davi, né? Que as pessoas iriam ver isso acontecer. E de fato, a gente lendo a história, vai saber que aconteceu tudo o que Deus falou. E aí Davi cai, Davi pede perdão a Deus, e é esse salmo aqui. Tinha que fazer essa introdução para vocês entenderem o drama desse momento. Então ele fala assim, Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Essa foi a oração de Davi. Bom dia, Daniela. Essa foi a oração de Davi quando o profeta Natan o confrontou do seu pecado. Deus viu e Deus corrigiu Davi. Deus não fecha os olhos quando alguém que o ama e que o busca peca. Deus não é esse tipo de pessoa. Deus é uma pessoa, tá? Ele não é esse tipo de pessoa em que ele passa a mão, oculta. Ele não é esse tipo de pai. Quantos pais e mães nós conhecemos que quando o filho apronta, quando o filho faz algo errado, ele justifica o pecado do seu filho. Ele justifica, né? Recentemente aconteceu uma cena na escola em que eu trabalho. A aluna chegou com o fardamento incompleto, o vigilante disse que ela não poderia entrar daquela forma que ela estava, que ela fosse em casa, trocasse, né, se vestisse da forma adequada para entrar. E a menina começou a gritar na frente da sala, da portaria, esbravejando mesmo, xingando todo mundo, e a mãe estava do lado. E não fez absolutamente nada para que a filha se controlasse. E o vigilante foi duro com ela, tipo Natan, né? Falou, esse é o comportamento da sua filha, ela xingando todo mundo, gritando, como se fosse a dona da situação, é esse o comportamento? E a mãe justificou, né? Ela está nervosa. Eu estava acabando de chegar na escola quando eu vi essa cena. Quantos fazem isso, né? Quantas pessoas fazem isso? Quantos de nós que estamos aqui agora, né? Tantos que estamos ao vivo, quanto aqueles que ainda vão ouvir, vão assistir essa mensagem. Quantos de nós temos esse comportamento de justificar o erro, de achar uma justificativa para uma atitude de pecado, de erro, e não aceitar, entender que de fato erramos? Quantos de nós damos de ombros, né? Viramos as costas quando a repreensão chega, nos sentimos acuados, mas não nos colocamos de fato diante do Senhor, reconhecendo o erro que cometemos, o pecado que nos afastou da presença do nosso Pai, porque o pecado sempre nos afasta do Senhor. É o pecado que nos afasta, não é Deus que se afasta de nós. E quando damos lugar ao pecado, Ele faz com que a gente vire as costas para o Senhor. E Davi, ele fala aqui no 3, que ele mesmo reconhece as transgressões. Ele mesmo reconhecia as suas transgressões. E ele sabia que o pecado sempre o perseguia. E você e eu, como é que nós temos lidado com as nossas falhas? Como é que tem sido isso para a gente? Nós reconhecemos que há esse pecado sempre nos perseguindo, que nós precisamos estar de fato sempre inclinados para o Senhor, porque senão, né, a nossa natureza carnal vai nos alcançar, a nossa mente vai criar situações mirabolantes para a gente cair. Davi diz que ele reconhecia as suas transgressões, ele não ficou duro diante da repreensão de Natan, ele não usou o seu poder, né? Enquanto rei, ele poderia se
inflar e dizer para Natan correr dali, mandar enforcar Natan, porque ele estava afrontando o rei. Tudo isso Davi poderia ter feito, né? Se o coração dele estivesse duro, se o coração dele não conhecesse, se ele já não tivesse inclinado a sua alma para o Senhor e conhecido o Deus a quem ele servia de forma íntima, né? E ele sabia que o Senhor, o Deus que ele conhece, que ele conhecia de forma íntima, não toleraria algo pecaminoso. Não sei porquê, são mistérios. Então, por que Deus não falou antes com Davi? Não sei. Deus às vezes permite que a gente siga os impulsos do nosso coração. Ele deixa a gente ir para ver o quanto dá. Porque se ele já nos instruiu tantas vezes, se Davi já conhecia o Senhor, se Davi já andava com o Senhor, muito provavelmente ele sabia antes. Mas quantas vezes, né? Chega uma situação em que o nosso coração deseja tanto, a gente diz, eu vou fazer, eu vou me dar esse prazer, eu vou agir assim, eu vou caminhar por esse caminho. Não tem nada demais. O que é que tem eu fazer isso? Ninguém vai ver, só sou eu, é só um momento. Mas as consequências para Davi vieram e foram muito duras. E mesmo assim ele aceitou a correção do Senhor. E ele se humilha diante da presença do Senhor e tem uma revelação importante de que o Senhor não se deleita nos sacrifícios. Não era apenas Davi ir pagar, né, como a lei naquele tempo dizia, imole para o pecado assim o assado, um animal dessa natureza, um bezerro, enfim, o que fosse para esse pecado que ele tinha cometido. Não era fazer apenas isso. Davi sabia que muitos faziam isso de forma automática. Só valeria a pena essa oferta de sacrifício se o coração de Davi tivesse de fato quebrantado diante do Senhor. E ele fala isso. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza o coração que reconhece o seu pecado, que se humilha diante da sua potente mão, que abre a sua boca e diz, eu pequei contra ti, somente contra ti, Senhor, eu pequei. As consequências do que eu vivo têm sido o reflexo do meu pecado. Enquanto não tivermos coragem de assumir isso diante do Senhor, de nos colocar diante dele, reconhecendo as nossas transgressões, as suas leis, os seus mandamentos, aquilo que a sua palavra nos ordena, a nossa vida não vai avançar. Nós precisamos ser como Davi mesmo fala. O Senhor deseja a verdade no íntimo, no nosso íntimo, porque quando a verdade chega no nosso íntimo, quando a gente conhece a verdade nos liberta. Encarar a verdade, estar diante da verdade, daquilo que é verdade na minha vida, como ele encarou a verdade. É verdade que eu pequei, é verdade que eu adulterei, é verdade que eu tomei a mulher de Urias, é verdade que eu mandei uma carta e o matei. Quando ele encarou essa verdade da vida dele, Davi foi liberto. Quando nós encaramos a verdade, não queremos nos enganar com as mentiras, nós somos libertos pela verdade. E a verdade estabelecida em nossa vida vai nos guiar para a verdadeira vida, né? Vai nos guiar para a realidade daquilo que está no céu e que precisa vir para a terra. Davi reconhece isso e ele pede ao Senhor que crie nele um espírito, um coração puro. Podemos também fazer essa oração no dia de hoje,
Pedir ao Senhor que renove dentro de nós um espírito estável, um espírito que não é levado por qualquer sentimento, né? Um espírito, não a alma, né? A seu ser guiado pelo seu espírito que é estável, o espírito que tem o contato com Deus, que ama ao Senhor, né? E que busca de fato a sua face. Não é dizer, o espírito controla, mas amanhã a alma toma de lugar. É exercer essa autoridade diante da alma e dizer, você não vai fazer dessa forma, assim não agrada a Deus. Trazer estabilidade para o nosso ser, constância, equilíbrio, andar diante do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Isso ele pede, e pede que o Senhor não o expulse da sua presença, né? Não tire dele o seu Santo Espírito. Olha só, a gente fala tanto que o Espírito Santo foi liberado com o tempo da graça, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ele fala, eis que vem, né? O Espírito Santo será derramado sobre vocês, eu não vos deixarei órfãos. Antes desse tempo, quando ainda estavam no tempo da lei, Davi já reconhecia a ação do Espírito de Deus na vida dele. Ele pôde experimentar a graça antes que a graça fosse revelada ao ser humano. E ele, outro que eu destaquei foi o ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Nada é apenas sobre nós. Quando o Senhor nos traz de volta para Ele, não é apenas sobre nós. Ele nos organiza, Ele nos dá um coração puro, se andarmos de fato na sua presença, se tivermos coragem de encarar a verdade das nossas vidas, né, daquilo que fizemos contrário a Ele e reconhecermos as transgressões. Ele vai ajustar todas as coisas, mas não é só para nós, não é uma salvação só para mim. Existe um propósito maior. Todo aquele que é chamado por Deus, ele vai também atrair outros para o Senhor, chamar outros filhos que estão desgarrados, ensinar o caminho com aquilo que passou. E é isso que Davi fala, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. E ensina tendo o seu próprio pecado exposto, né? O tempo todo na Bíblia a gente sabe do que Davi cometeu, né? A gente sabe que Deus o perdoou, que Deus o amou, que honrou a vida dele, que trouxe Jesus sendo da linhagem de Davi, mas aquilo que ele cometeu não foi oculto, nem mesmo na genealogia de Jesus. É interessante que as mulheres que são citadas na genealogia, uma delas é Batseba, mas não é pelo nome dela. Fala que Davi gerou Salomão, da que era mulher de Urias. Sempre essa situação está sendo colocada, não para vergonha, né? Deus não relembra com motivo de vergonha. Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, mas quando ele ressalta algo é para a aprendizagem. E quando somos curados pelo seu Espírito, é possível a gente falar sem vergonha, sem peso, das situações, dos pecados que nós cometemos, com um coração curado, para ensino de outros. A sua situação, a sua dor, o seu pecado, né? O que você aprendeu com isso, Deus pode usar de forma que frutifique e que alcance outros, se você tiver a atitude correta diante do Senhor. Essa é a nossa reflexão no dia de hoje, que o pecado não nos afaste do Senhor,
que se cedermos ao pecado, não precisamos, porque o Espírito de Deus já está em nós e ele nos direciona. Se temos inclinado, ele vai soar o alarme. Ei, não faz isso não. Não é do Senhor, não vai agradar o teu Pai. Não faz isso. O Espírito Santo sempre vai acionar. Mas se pecarmos, nós temos um advogado perante o Senhor e nós devemos chegar diante dele com o coração contrito, com espírito quebrantado, porque ele não despreza. E o Senhor pode usar a situação em que caímos para glorificar o nome dele. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, no início dessa semana. Que o pecado não nos alcance, mas se o pecado nos alcançar, não deixemos a culpa tomar conta, nem a justificativa, nem se ocultar. Traga para a luz do Senhor. Se quebrante diante dele e ele vai fazer acontecer aquilo que ele deseja para a sua vida, para a minha vida. Amém. Senhor, nessa manhã juntas nós te pedimos que o Senhor crie em nós um coração puro e renove dentro de nós um espírito estável, Senhor. Pai, muitas são as lutas que enfrentamos, Senhor, na nossa jornada na terra. Jesus sabe, porque Ele veio para essa terra e Ele sabe o que é ser como nós, todas as limitações que nós temos. Mas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em Cristo nós somos mais do que vencedores e podemos enfrentar todas as batalhas, Senhor. Senhor, nós podemos vencer a nós mesmos, aos inimigos que habitam aqui dentro, a todas as dúvidas, questionamentos que vêm para abalar a nossa fé. Senhor, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito estável. Senhor, o Senhor deseja a verdade no íntimo e eu te peço que o Senhor tenha essa conversa, esse momento com cada um, Senhor, que aqui está, com cada um que vai ter acesso a esse devocional, que o Senhor tenha essa conferência com cada uma dessas pessoas, Senhor, e a ajude a ver a verdade no seu íntimo, para que a verdade a liberte, Senhor, para que possamos avançar na nossa caminhada contigo, Pai. Senhor, nos limpa, Senhor, só o Senhor nos limpando, nós seremos puros, nós seremos sarados e podemos avançar, Senhor, nessa jornada. Usa-nos, Senhor, usa-nos para atrair outros para Ti, para entender quem Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nessa manhã, por cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, que estão nessa jornada comigo, Pai, de se tornar, dia após dia, semelhantes a Ti, de refletir a Tua imagem, Pai. Aleluia, santo é o Teu nome. Nos abençoa nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Que legal, Clarice disse que hoje, amanhã e quarta, você, claro, que vai estar às 20 horas lá no YouTube do Grupo News, muito bom. Então, todo mundo convidado, vai lá no YouTube, já se inscreve no Grupo News TV e vamos ouvir nossa irmã Clarice também, que tem muito a nos oferecer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos livre, de todo mal. Amém? Até amanhã, viu, gente? Eu vou encerrar.